Porque já houve, sim, muitos achados arqueológicos que, num primeiro momento, matavam a credibilidade bíblica. Doutor Rodrigo, eu começo com essa pergunta. Se o senhor tropeçasse numa descoberta que ameaçasse as Escrituras, como é que ficaria a sua fé? Sabe que interessante, justamente a enquete que vocês estão colocando agora foi tema de um filme, salvo engano, do Antônio Bandeiras. Porque nesse filme eles descobrem em Jerusalém um túmulo e um corpo ali, e depois eles chegam à conclusão que é o corpo de Cristo. Não vou dar spoiler do filme, não. Acho que é o corpo, se eu não me engano, a ressurreição, uma coisa assim, com Antônio Bandeiras. Então isso foi até tema de um filme. Agora, a pergunta para mim. Eu posso responder em relação ao futuro, é difícil falar, porque até agora isso não aconteceu, mas em relação ao passado, eu posso responder. Porque já houve, sim, muitos achados arqueológicos que, num primeiro momento, matavam a credibilidade bíblica. Ah, é? Sim, vários. Eu vou dar um exemplo. São duas categorias de achados. Alguns que, de fato, colocam em dúvida o que a Bíblia fala e outros que, na verdade, colocam em dúvida a interpretação que nós damos do texto bíblico. Então, eu vou dar um exemplo de cada. O que coloca em dúvida da Bíblia? Encontraram na Babilônia a lista de todos os reis da Babilônia. Todos os reis da Babilônia. Do primeiro ao último. Eu falo do Império Neobabilônico. E o último rei da Babilônia, segundo essa lista, chamava-se Nabonido. Nabonido. E Nabonido era o rei da Babilônia quando os persas a atacaram. Como Daniel informa. Aí não é como Daniel informa. Porque, como Daniel informa, o último rei seria Belsazar. Sim, o nome, mas a informação de que o Império Babilônico caiu está lá no livro de Daniel. Lá, exatamente, só que o rei não é o mesmo. Não é o mesmo. Aí, quando você ia na lista de reis da Babilônia, não existiu nenhum rei chamado Belsazar. E aí? Então a Bíblia está errada. A Bíblia colocou o nome de um rei que nunca existiu, que não está figurado ali, e a Bíblia deixa bem claro que é no reinado desse rei que caiu. Que aparece a mão na parede. Exatamente, escrevendo lá Mene Tekel, Farsim. Como é que a gente resolve isso? Por muito tempo o pessoal, olha, a arqueologia que desmente a Bíblia. Só que tempos depois, no Museu Britânico, William Talbot, que era um especialista em epigrafia, ele estava traduzindo alguns textos babilônicos que estavam ali e encontrou a oração de Nabonido. E na oração de Nabonido, ele pede aos deuses proteção a seu filho Bel-ur-Achar, Belsazar. Mas os críticos ainda eram tão acirrados na sua crítica que quando muitos cristãos na época falaram, viu, provou-se que Belsazar existiu. Existiu alguém na realeza chamado Belsazar, só que os críticos diziam, calma lá. A Bíblia fala que Belsazar era rei da Babilônia. Aqui ele é chamado na oração de Nabonido de príncipe. Príncipe não é rei. Então, continua a Bíblia equivocada do ponto de vista histórico. Só que, tempos mais tarde, traduziram um outro tablete, as Crônicas de Nabonido, onde nessas crônicas era dito que o rei Nabonido não ficava na Babilônia, ele ficava sempre em Teimã, que era um oásis do império, ele não ficava na capital, e quando ele estava ausente, ele deixava o seu filho ocupando o trono. E quando houve o ataque dos persas, quem estava no trono da Babilônia, capital, era o filho Belsazar, corregente de seu pai, e que o próprio Nabonido veio com um exército para interceptar os persas, mas foi morto no caminho em batalha. Agora que a gente tem esses dois achados, a gente não somente viu a confirmação do texto bíblico, mas quando a gente volta para o texto, uma coisa começa a ficar interessante. Por quê? Diz aqui, no capítulo 5, quando fala do banquete de Belsazar, quando apareceu aquela mão ali escrita, olha o que diz Daniel capítulo 5, versículo 7. O rei, então, ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia, aquele que ler o que está escrito na parte e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante no meu reino.
Por que ele diz que aquele que interpretasse seria o terceiro homem mais importante? Que ele não era o primeiro. Ele não era o primeiro, ele era o segundo. Então o texto bíblico foi até mais claro. Só que até que esses dois achados pudessem vir à tona, nós teríamos, aparentemente, um achado arqueológico que desmentia o texto bíblico. E assim como esse exemplo que eu dei, eu poderia ficar até o final do programa dando vários outros exemplos de achados que, num primeiro momento, desqualificavam o texto e, com o passar do tempo, acabaram vendo que não, pelo contrário, confirmam o texto bíblico. E assim nós podemos E aí, falar de pessoal, várias outras, o que acharam desse vídeo? Se gostaram, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo.